Olá, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo bíblico, onde estaremos estudando esse tema tão importante, tão delicado, tão polêmico da Palavra de Deus, que é sobre julgar. É o estudo 170, composto por 17 perguntas e respostas, e após a oração estaremos dando início a este estudo. Convido você a se ajoelhar comigo para elevarmos aos céus uma prece, falando com o soberano do universo, que é digno de toda reverência, respeito, temor e adoração. Vamos orar? Pai bendito, Deus amado, ancião de dias, altíssimo e soberano do universo. Ó soberano Jeová, louvado e engrandecido seja o teu santo e glorioso nome, o nome de seu Filho unigênito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos prostramos ajoelhados para adorar a Ti e ao seu amado Filho na beleza de vossa santidade, reconhecendo a Ti como o único Deus verdadeiro e ao seu amado Filho a quem o Senhor enviou, como está em João 17, verso 3. Agradecidos por podermos mais uma vez estudar a Tua Palavra sobre este tema tão importante, que é sobre julgar, que não devemos julgar as pessoas. E pedimos que nos ajude a entender esse estudo e a colocar em prática acima de tudo, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Vamos lá então para o nosso estudo, que é sobre julgar. Você sabe qual é a diferença entre julgar e exortar? Ou julgar e fazer uma repreensão, um chamado ao arrependimento? Porque na palavra de Deus, além de falar que nós não devemos julgar, diz também que nós precisamos exortar uns aos outros, né? Exortai-vos uns aos outros. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até o mencionar, é vergonhoso, né? Então, existem várias palavras como essa na Bíblia que vêm muitas vezes talvez entrar em contraste, em choque com o não julgueis lá de Mateus 6, né? Mas vamos fazer o estudo de hoje, vamos tentar nos concentrar aqui no tema para nós entendermos esse estudo tão importante e tão polêmico, né? Que muitas vezes é usado como um amuleto aí pelos aqueles que gostam de se manter no pecado para se blindarem aí contra o não julgueis. Pergunta 1. Que advertência dá Cristo acerca do julgar? Vamos ver o que Jesus falou em Mateus 7, verso 1. Eu disse Mateus 6, né, mas é Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7, verso 1. Puro e simples, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Pergunta 2. Como é chamado Satanás nas Escrituras? O acusador de nossos irmãos, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse 12, 10. Então, quando julgamos, acusamos e condenamos uns aos outros. Estamos fazendo a obra de Satanás. Isso é sério, né? Então, nós precisamos ficar muito atentos com relação a isso, para não julgar as pessoas, porque nós não sabemos a intenção, não sabemos o que está no coração, não sabemos as fraquezas, as necessidades, as lutas que cada um passa. Por isso, não cabe a nós julgar a ninguém. Nem o próprio Deus, olha que sério isso, hein? Nem o próprio Deus vai nos julgar. Quem vai nos julgar é Jesus. O Pai confiou ao Filho todo o julgamento, porque Ele é o Filho do homem. Está lá em João, se eu não me engano, capítulo 5. Capítulo 5, se eu não me engano. Confiram lá. Pergunta 3. Que podemos esperar se nos mordermos e devoramos, se nos mordemos e devoramos uns aos outros? Vamos ver.
Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Gálatas 5, verso 15. Interessante as palavras fortes que Paulo coloca aqui, né? Mordendo figurativamente, né? Mordendo de ódio, não uma pessoa indo lá como um cão e mordendo no outro, não é isso. Mas aqui ele fala de forma figurada, né? Se vocês estão se mordendo, brigando, se devorando uns aos outros, cuidado para vocês não se consumirem, né? Uns aos outros. Pergunta 4. Antes de tentar julgar, criticar ou corrigir outros, que devemos nós fazer? Vamos ler. E por que reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho de teu irmão. Mateus 7, 3 a 5. Então você percebe aqui que aqui ainda fala que a pessoa pode até se propor a tirar, em outras traduções diz, né, o cisco que está no olho do seu irmão. Mas se você primeiro tirar a tora, a madeira grossa que está no seu olho, né? Então, é necessário primeiro nós olharmos para nós mesmos, para os nossos defeitos, para nos autocorrigir, para nos autoexortar, para que assim estejamos aptos, então, a exortar aos outros. Pergunta 5. Que disse Cristo não ter ele vindo fazer? E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Esse foi o propósito da sua primeira vinda, né? João 12, 47. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, verso 17. Né? Então você percebe aqui que nem o próprio Jesus, na sua primeira vinda, ele se colocou numa posição de julgar a ninguém. Ele veio para salvar os perdidos, os pecadores, né? Mas você percebe aqui que até em João 5, 22, eu abri aqui, ó. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, agora verso 23, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, olha que interessante, né? Eu não sei se é por causa da versão. É por causa da versão. Aqui, eu li na versão corrigida fiel. João 5, 22. Não é a versão, não. É o verso. No verso 27. Vamos ler aqui no verso 27. Ó. Verso 26 e 27. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo. Porque é o Filho do homem. Então, por que nem o próprio Deus ele vai nos julgar? Deus, o Pai, não vai nos julgar. Ele confiou essa missão ao seu Filho, porque além de Salvador, ele será o nosso juiz. Ele é o nosso advogado também, né? Mas chegará um momento em que ele vai deixar as vestes de advogado, de intercessor e vai vestir as vestes de juiz. Por quê? Porque ele é o Filho do homem, ele sabe o que nós passamos, ele sabe o que você e eu passa na carne humana, porque ele se fez um de nós. Então ninguém melhor do que ele pode julgar a cada um, né? Porque além de passar por todas as nossas provas e ter vencido sem pecar, ele nos ama, né? E ele sabe o que cada um de nós enfrenta. Então ele pode nos julgar com propriedade. Porque é o único que é perfeito, né? Que venceu e não pecou. E tem as duas naturezas, né? A natureza divina e a humana. Vamos para a pergunta 6 então agora.
Que pergunta faz Paulo com respeito ao julgar? Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. Romanos 14, verso 4. Então, quem nós pensamos que somos para julgar alguém que caiu? Se ele caiu ou se ele está de pé, é para Deus. Nós não temos que ficar julgando a queda, os pecados de alguém. O que nós precisamos fazer é exortar, chamar o arrependimento, que é diferente, mas com amor, sem tom condenatório, mas dando esperança ao pecador para que se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. Pergunta 7. A quem devemos todos nós dar contas? De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Pergunta 8. Que exortação faz, portanto, o apóstolo? Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Romanos 14, verso 13. Pergunta 9. Em vez de injuriar seus inimigos, que fazia Cristo? Interessante esse texto. Olha o que ele diz. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2, 23. Como isso é diferente das atitudes que muitas vezes nós vemos em homens que professam ser líderes religiosos sobre as ovelhas. Né? Quando são injuriados, eles ameaçam, eles condenam, se colocando no alto de um pedestal de uma pretensa santidade que eles não têm. Né? Mas esse aqui é o verdadeiro exemplo. Jesus, quando ele era injuriado, ele não injuriava. Quando o ameaçavam, ele se entregava àquele que julga justamente. E assim devemos nós fazer. Né? Pergunta 10. Em que diferem entre si o juízo de Deus e o do homem? Vamos ver. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Ele disse isso para os fariseus, né? Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Lucas 16, verso 15. Então olha que interessante. Muitos hoje que estão sendo considerados grandes homens de Deus, estão sendo elevados aí por muitas pessoas, para Deus é abominação, porque Deus vê o coração desses homens. Sabe o que eles fazem no oculto. Deus sabe, Deus está vendo. Pergunta 11. De que modo Cristo nos manda julgar? Então aqui nós percebemos que Cristo, né, ele nos manda julgar. Ele fala, não julgueis, em Mateus 7, verso 1. Mas vamos ver aqui agora, nessa passagem, que ele manda julgar. Vamos ver de que forma ele manda julgar. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. João 7, 24. Tem até um outro verso também, né, em Mateus 24, que ele fala, pelos seus frutos os conhecereis. Quando fala ali que nós devemos identificar os falsos profetas. Como nós vamos fazer isso se nós não julgarmos? Precisamos, através dos frutos desta pessoa, fazer uma espécie de julgamento. Paulo também fala que nós vamos julgar até os anjos, né? Que dirá as coisas desta vida. Então nós precisamos ter muito equilíbrio, um equilíbrio espiritual e na palavra, para entender esse tema aqui desse estudo de hoje. Pergunta 12. Como, por quem e em que espírito devem ser tratados os que cometem faltas? Vamos ver como nós devemos tratar. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas 6, verso 1. Então é necessário muito cuidado, né? Olhar para si mesmo, vigiar é outro texto que Paulo fala, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Pergunta 13. De que são em geral culpados os que julgam os outros? Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. Romanos 2, verso 1. Então é aquele velho ditado, né? Macaco gordo senta no rabo dele e aponta para o rabo do outro. Muitas vezes é isso que acontece.
Nós sentamos nos nossos problemas, tentamos esconder os nossos problemas, as nossas mazelas e apontamos para o do outro. Nós herdamos isso de Adão e Eva. Já veio lá do Éden. Ah, foi a esposa que me deste, Senhor. Ah, me ofereceu do fruto e eu comi. E a mulher, foi a serpente, Senhor. Colocou a culpa em Deus, né? Porque quem criou a serpente? Foi essa serpente aí, Senhor. Então é complicado. Precisamos assumir nossas culpas, nossas faltas, né? E nos arrepender verdadeiramente. Pergunta 14. A quem não somos inclinados a julgar e a condenar? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11, 31. Então tá vendo aí? Se nós nos policiássemos para julgar a nós mesmos, a gente não seria julgado por ninguém. Mas muitas vezes, como não fazemos isso, né, queremos nos justificar, acabamos cometendo muitas falhas, e somos então, nos colocamos em uma posição de sermos julgados por alguém. Pergunta 15. Que instrução nos dá Tiago quanto a julgar? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala da lei. E julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tiago 4, verso 11. E ver Tito 3, verso 12. Então, muitas vezes, tem algumas pessoas que confundem também isso daqui, né? Você exortar, você falar de um erro da pessoa, mas não dar a ela a mensagem de arrependimento. As pessoas interpretam como falar mal, né? Mas aqui está falando da maledicência, do ficar atacando o caráter da pessoa, os motivos da pessoa, por que ela fez aquilo, né? Muitas vezes sem saber de fato por quê, né? E também Deus sabe de todas as coisas, né? Não cabe a nós ficar falando mal das pessoas, mas nós temos que saber que muitas vezes a forma como nós falamos em algumas situações não é falando mal da pessoa, mas falando para o bem da pessoa, falando de um mal, de um pecado, de um erro que ela cometeu, mas falando para o bem dela, para que ela se arrependa, se converta e seja salva. Pergunta 16. Por que não é seguro julgar e condenar a outros? Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Lucas 6, 37. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Mateus 7, verso 2. E ver Salmo 18, 25 e 26. Então tá aí, né? É realmente muito sério essa questão e nós precisamos estar atentos, porque com a mesma medida de rigor e muitas vezes de ira que nós julgamos alguém, o mesmo vai acontecer conosco. Não somente por parte de outras pessoas, mas também pelo próprio juízo de Deus. Tem outro texto onde ele diz, né, que o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Está lá em Tiago 2, verso 13. Tiago 2, verso 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo, né? Então, se nós tivermos em dúvida, que nós optemos pela misericórdia e não pelo juízo, para tentar julgar alguma questão, mas que nós optemos pela misericórdia. E vamos para a próxima pergunta e última, né? Pergunta 17. Para quando somos exortados a deixar o juízo? Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios 4, verso 5. Então vamos deixar nas mãos de Deus. Muitas vezes nós nos indignamos com muitas coisas, com muitos erros, especialmente na área da política, aí é uma área que inflama muita gente, né? E nós, como cristãos ou pretensos cristãos, né,
achando que somos cristãos, mas de fato fazendo coisas que Cristo não fez. Jesus não condenou nenhuma autoridade, por mais corrupta que fosse. Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então muitas vezes nós temos a tendência aí de julgar, autoridades constituídas, por mais defeitos e falhas que possam ter, mas não cabe a nós fazer nenhum juízo. Vamos deixar com Deus. Nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então que Deus abençoe a você e a mim, para que sejamos equilibrados, tenhamos o equilíbrio fundamentado na palavra sobre essa questão, esse estudo de hoje, e que nós venhamos a proceder conforme o coração de Deus, que é misericordioso, é justiça, amor, misericórdia, e que Ele venha guiar a nossa vida em todos os nossos caminhos. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Tchau!